Olá, o meu nome é Cláudia, este é o canal da Mulher que Ama Livros. Já tinha saudades de fazer um 5 em 5, as minhas últimas 5 leituras concluídas e as leituras em andamento. E vou já começar pelo livro que não tenho aqui, chama-se Estrada Subterrânea, é do autor Colson Windhead, acho que é assim que se diz. É um livro que foi lançado este ano pela Alfaguara. Um livro que venceu o Pulitzer 2017 e esteve na corrida do Man Booker Prize. Não venceu, mas ok. E eu até respeito muito o prémio, só que fui ler o livro com muita expectativa, mas não correu muito bem a experiência, não deu. Porquê? Eu vou contar. Então a história vai focar-se num campo de algodão, onde escravos trabalham numa pequena comunidade da Geórgia. E nós temos a nossa Cora, que é a protagonista, ela é uma escrava, e nessa comunidade, nessa aldeia, o patrão, ou o dono, eles chamam de dono, o dono da Cora recebe um novo escravo para a plantação. E ele começa a falar com a Cora e a falar de uma estrada subterrânea, uma forma de escaparem. E a Cora não acha lá muito boa ideia, não quer, mas acaba por até... Ok, vamos lá então. E o livro até aborda temas interessantes e vai falar como é que funciona isto da escravatura, a plantação, da estrada subterrânea. Só que, epá, eu não senti nenhuma espécie de emoção a ler o livro, então eu tive que abandonar o livro a meio. Eu não consegui terminar de ler esta leitura, portanto, nem sequer é uma leitura concluída. Eu tentei insistir, não, isto vai melhorar, isto, eu vou começar a gostar, eu vou começar a interessar-me por esta história, mas não consegui. E fiquei muito triste. A sério, eu estava à espera de gostar bastante deste livro. Eu requisitei-o na biblioteca, portanto, por isso é que eu não o tenho aqui. E não sei se alguém leu e não sentiu nada disto, por favor, que me deixem algum comentário para falarmos um bocadinho sobre este livro. A minha expectativa realmente era um bocadinho grande. E porquê é que isto está tão escuro? Bem, Maria Manel. Realmente a minha expectativa era muito grande em relação a este livro. Não correu lá muito bem. Acho que foi a primeira vez que... Não, já acho que é o segundo prémio. Já é o segundo livro deste prémio que não corre muito bem. Tem assim uma escrita muito crua, muito intrincada, não é fluida, não desenrola, e depois as emoções, e depois ele mistura ali artifícios um bocadinho fantasiosos, e não sei, não deu, não correu lá muito bem, é verdade. Mas agora vou falar de um livro de cartas, lindo e maravilhoso, trocado por dois escritores lindos e maravilhosos, que tiveram muita influência na minha vida como leitora. Infelizmente não foi vida, estão a ver, mas como leitora tiveram Jorge Amado, que foi numa fase mais adolescente, não chegou a adolescente, talvez 12 anos, e Jorge Amado numa fase mais adulta, e tiveram muito peso na minha vida como leitora, como já disse. Então eu estava ansiosa depois de ter visto este livro no Brasil. Eu assim, este livro tem que vir para Portugal, é maravilhoso, é lindo. Eu estava completamente ansiosa e felizmente o livro foi lançado em Portugal na altura ali do aniversário da morte de José Saramago. A ideia foi da filha de Jorge Amado, com uma ideia também da Pilar em relação ao lançamento na Flip em 2017 no Brasil. Fizeram a casa Amado Saramago e foi muito... Pronto, foi uma ideia muito, muito bonita, não é? Para marcar a relação entre eles os dois, a amizade. Há aqui um respeito, a sério, cada carta é carinho, é amizade, é ternura, é admiração, não só pela obra, mas também pelas duas pessoas que são. É lindo, é maravilhoso. E depois a forma como eles se cumprimentam, a forma como introduzem os assuntos. Há uma altura em que o Mário Soares é convidado para visitar
eh, a casa de Jorge Amado. E então o Saramago faz-lhe uma carta onde dá vários truques e dicas para a recepção e que diz que a Pilar nunca mais esqueceu quando eles foram a Lazarote. E é muito engraçado, portanto, há aqui um sentido de humor muito apurado e muito requintado que eu gosto muito no Jorge Amado. Depois há aqui um burburinho sobre o Nobel na altura. Começa um jornalista brasileiro começa a falar na possibilidade de Lobo Antunes ganhar o Nobel. E José Saramago diz: eu não gosto dele nem como escritor, nem como pessoa. E é assim que nasce então estes burburinhos. Eu sempre ouvi falar na disputa e na rivalidade entre eles os dois, e sempre houve muitas comparações entre estes dois escritores. E eu nunca entendi muito bem de onde é que veio, mas ok. Neste mundo, uma professora minha me diz que há muita competitividade, não só neste mundo, mas existe muita competitividade. E que este mundo, sobretudo, ela diz muito, sobretudo no grupo dos poetas, portanto, não sei, ela lá sabe o que quer dizer, mas eu acho que existe competitividade em todo o lado. Mas realmente numa grande amizade, uma amizade sincera e bonita, não, não, isso é lindo. O que é melhor do que termos um amigo que admiramos, não é? A fazer o mesmo e a aplaudir. É lindo esta amizade, é lindo estes gestos e é lindo quando duas pessoas desta grandiosidade se encontram, escrevem um para a outra e depois vira livro. É lindo, adorei. Depois eu li o maravilhoso livro Jalan Jalan de Afonso Cruz. Isto calhamaço de 600 páginas, mas enganam-se porque o livro é grande, mas também tem textos curtos. Mas não acho que seja um livro para ler de uma ponta à outra, não. Acho que são textos muito filosóficos sobre a ciência, a arte, no geral, a literatura, o mundo, as viagens, a ciência, já disse a ciência, a filosofia, a religião, e depois tem fotografias tiradas pelo próprio Afonso Cruz, que são lindas. Eu estive para mostrar no evento que eu fui ao lançamento, estive para mostrar às meninas quais eram as fotos que eu mais gostava, mas ainda não os encontrei, acreditam? Ainda não encontrei. Então, são pequenos textos, não têm ordem cronológica, leem-se muito bem. É a visão de Afonso Cruz sobre as suas viagens, sobre a sociedade e sobre estes temas que eu já referi. E ele tem uma forma linda e encantadora de olhar para o mundo que nos faz aquecer o coração e sentir fé e esperança nas outras pessoas. Eu sei que é difícil, mas Afonso Cruz tem esse dom. Ele consegue enxergar ou ver o lado melhor de tudo, até das tragédias. Ele conta situações muito incríveis. Então eu falo aqui numa situação que me deixou pensar um bocadinho, que é quando ele escreve... ele escreveu o livro dos guarda-chuvas, né? Para onde vão os guarda-chuvas, que é só o meu livro preferido dele. E tem o final mais de boca aberta. De boca aberta. Este final é inesquecível, mas ok. Então, ele escreveu esse livro e ele vai buscar um livro à biblioteca ou compra um livro e depois quando começa a ler, ele começa a ver que aquele autor tinha as mesmas descrições que o protagonista ou que um personagem do outro livro, ou seja, ele começou a ver ali muitas semelhanças. Ele estava a escrever o livro ainda não tinha sido lançado. Então ele fala um bocadinho nesta coisa de aproveitamento de ideias, não é? Só que torná-las dele. Mas ele fala então no facto de também existirem coincidências. Existem. Elas, às vezes, estás a ver, como podem ver, dois autores completamente diferentes que pensam e falam e criam a mesma personagem. Estão a ver, não é? Portanto, estas coisas podem acontecer. E o que é que ele fez? Em vez de ser... em vez de passar... de editar o livro e ter medo de ser chamado de plagiador, o que é que ele faz? Na primeira página, ele põe uma citação do outro autor, do outro livro, pronto, para pensarem que ele se foi inspirar. Eu achei este gesto muito bonito, porque eu acho que é importante nós também, não é? Não roubarmos as ideias dos outros
nem fingirmos que são nossas e não darmos crédito, mas também existem coincidências, não é? E ele fala neste aspecto e neste episódio que eu acho que mostra muito bem isso. Existem coincidências. Portanto, ele conta histórias muito bonitas. Tem histórias sobre a morte, sobre as melhores histórias para mim são as histórias sobre as viagens e a forma como ele fala na vida e na morte, neste contraste e nesta esperança, sabermos que existe a morte, mas estarmos sempre com a esperança de algo. E tem imensas referências que eu, a maior parte, não entendi. Então eu senti necessidade ali de alguns apontamentos, só alguns. Foi só isso, porque o resto é uma leitura fantástica, um livro muito, muito bom, maravilhoso, da Companhia das Letras, que eu comprei, porque eu sou fã do autor. Um livro, agora, espetacular, maravilhoso, lindo, o livro de Emma Rice, da Quetzal, um livro que me foi cedido pela editora. E eu não vou nunca deixar de dizer que foi cedido pela editora quando é cedido pela editora, porque eu acho isso sincero, verdadeiro, para convosco. Nunca vou permitir que uma editora me diga para não revelar que foi enviado pela editora, só com receio de receberem e-mails a pedirem livros. Peço desculpa, mas eu trabalho assim, ou eu faço assim, ou é a minha forma de estar perante as pessoas que veem os meus vídeos e veem as minhas fotografias e tudo mais. Portanto, este livro foi cedido pela editora, assim como este. E eu amei o livro. Então, conta a história da colombiana Emma, através de cartas. São 23 cartas em que ela vai escrever para um amigo. O amigo chama-se Germán Arcinielgas. E esse amigo vai mostrar as cartas ao Gabriel Garcia Marques, que vai incentivá-la a escrever mais. E ela acaba por escrever, mas depois só dá autorização que as cartas sejam publicadas depois da sua morte. Isto porquê? Porque ela mete aqui a história de outras pessoas, não é? Mete aqui em xeque muita coisa. Porquê? Então ela começa a contar que é muito pequena e vive com a irmã e um menino. Ela chama de menino. E eu deduzo que seja irmão dela. Num quarto, só num cubículozinho, em que ela, todos os dias de manhã, elas têm só uma cama, dormem os três, e elas são visitadas por uma mulher, que eu acho que é a madrasta, que vai todos os dias de manhã ver como é que elas estão, e ela tem que... A função dela é despejar o penico de fezes, cheio de fezes, todas as manhãs. E lá vai ela. É verdade. Ela não conhece o amor de mãe, nem de pai. Ela não conhece o conforto, ela não conhece a segurança, ela não conhece o que é ter muita comida, ela não sabe nada, ela não tem nada. Ela só tem aquilo. A irmã, aquela cama e aquele penico. E ela acaba, pois, acontecem vários peripécias que eu não vou desvendar, eu acho que vocês têm que ler este livro, porque ela tem uma história absolutamente miserável, muito cruel, muito difícil, e ela dá a volta por cima. Ela aprende a ler, a escrever mais tarde num convento de freiras e vai batalhar pela vida dela e pelo talento dela. Ela vira artista plástica, ela vira pintora. Ela casa com um homem muito conhecido, ela viaja depois pelo mundo, ela conhece outras pessoas muito conhecidas, nomeadamente, eu estava a tentar recordar-me dos nomes, não me recordo, e ela vai contar tudo, ela vai contar como é que foi a vida dela nesse convento, que foi horrível. As freiras, metiam-na a trabalhar duramente, diziam que ela não podia nunca sonhar em vir ser freira, nem sequer receber Cristo, porque ninguém sabia quem eram os pais dela e não sabiam se os pais eram católicos. Ela sofreu muito, muito nas mãos dessas freiras. Só uma é que dava-lhe um pouco de carinho, só uma. E isso é muito perturbador. Há ali uma parte em que ela tem que fazer uma coisa antes de ir para esse convento. E, meu Deus, eu chorei tanto. E, aliás, só de pensar eu emociono, porque ela tem uma história que é de completamente arrepiar. Mas a história termina e no final temos os textos finais. E os textos finais são nada mais, nada menos do que a investigação de uma pessoa, de um jornalista, que vê estes livros, estas cartas, e acaba por ir investigar a verdade, e acaba por ir até à cidade e fazer perguntas, e ninguém
se lembra destas meninas. Ninguém sabe, alguns factos não coincidem, não jogam com a verdade. E a Emma Ray sempre teve dificuldade em responder à pergunta: quem era o pai? Nunca quis sempre fugir a essa questão. Ela nunca quis mostrar, por exemplo, quando já era famosa, ela nunca quis mostrar quem era a irmã. Ela recebia visitas de uma pessoa que nunca os amigos sabiam quem era. E ela não mostrava a irmã. Fechava-se no quarto, depois dizia que não queria ser incomodada e fazia o resto da vida. Portanto, há aqui também um questionamento em relação ao pai dela. Não sabem se o pai dela não era uma pessoa muito conhecida e rica que a abandonou. E isto é um livro, olhem, a sério, leiam porque é fantástico, é maravilhoso e é uma história de valentia e de resiliência, a sério. Uma pessoa que desta vida faz uma vida incrível como ela teve depois e não escreve com amargura nem com vitimismo. Ela é super crua, tem um olhar ingênuo e é lindo, é lindo. Este livro é maravilhoso, a sério. Depois eu li, para ser menos pesado, O Bibliotecário de Paris. Então, nós temos aqui o nosso protagonista que se chama Hugo, ele não está aqui, não diz. E ele descobre o diretor de biblioteca americana em Paris, numa sala trancada, está morto. E normalmente eles começam a dizer que ele encontra, não é? Porque ele ia buscar um livro, uma primeira edição do livro de Capote Sangue Frio, e ele começam a dizer que é por causas naturais e tudo mais, só que ele começa a desconfiar que não deve ser bem por causas naturais e começa então a sua investigação. Muitas coisas vão desenrolar, temos também um lado mais pessoal do protagonista, com a sua namorada, mas não é bem namorada. Isso é um bocadinho irritante neste protagonista. Ele é muito apático em relação à namorada, à Cláudia. E depois temos a investigação com outra mulher. O que é que eu gostei? Eu gostei da fluidez e da simplicidade da escrita deste livro, mas eu senti-me um bocadinho enganada em relação à capa. Infelizmente é verdade, porque eu estava à espera de ler bastante sobre a Segunda Guerra Mundial e não, é muito ligeiramente, sabem? É referido muito, quase que nem se nota, não tem muito a ver, a sério. E o livro não me surpreendeu. Quando iam acontecendo várias coisas, nunca me surpreendeu. Foi só isso. Mas valeu pela experiência, porque eu estava a precisar de um livro assim, levezinho. É mesmo por isso. E é isto. Olha, não vou falar das leituras que ando a ler, porque eu só ando a ler um livro, que é o livro secreto, que eu fiz a votação no Insta Stories e a citação que ganhou foi a citação 2. Portanto, eu ando a ler um livro de uma autora portuguesa. É só isso que eu tenho para dizer e que está a ser fantástico. Obrigada a quem votou. Um beijinho e eu depois volto para um próximo vídeo.